Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 26 de abril de 2023. Inicialmente quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem seu like e compartilharem com suas redes sociais. Assistam o vídeo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar de mais essa análise e mais essa notícia da geopolítica internacional e principalmente da guerra, onde nós vamos falar sobre o novo teste que a Rússia testou, o novo míssil balístico intercontinental, que inclusive foi supervisionado pelo próprio ditador russo Vladimir Putin. Quero começar citando aqui as palavras do Dmitry Medvedev, que foi ex-primeiro-ministro da Rússia, ex-presidente da Rússia, e faz parte do círculo íntimo do ditador russo, e também é normalmente aquela pessoa que leva os pensamentos, quando Vladimir não quer falar, mais catastróficos para o mundo. É ele muitas vezes que dá a notícia. E ele falou o seguinte: ontem, estamos à beira de uma nova guerra mundial. Falou nesse o Dmitry Medvedev, que eu qualifico ele como um fantoche do ditador russo. O mundo está cansado de ameaça do ditador russo, na minha opinião, que usa esse ex-presidente para falar em nome do que eles podem fazer, mas que soam como ameaças vazias, porque a Rússia está arrasada economicamente. O exército em torno de 200 mil homens que invadiu a Ucrânia foi todo aniquilado. Estão agora construindo um novo exército de recrutas. Então, a Rússia está economicamente, por causa das sanções e as reservas internas que eles têm, investidas na sua maioria na guerra da Ucrânia. Ou seja, a Rússia está com problemas. E ela fez esse teste do novo lançamento de míssil balístico intercontinental com sucesso, segundo eles mesmos divulgaram. Acertou um alvo em um campo de tiro no Cazaquistão, onde fica o campo de testes da Rússia. Detalhes completos do misterioso foguete avançado, no entanto, eles não divulgaram. Mas especialistas acreditam que seja um sistema chamado TOPOL-ME. TOPOL é TOPOL-ME. O lançamento ocorreu algumas semanas depois que a Rússia suspendeu a sua participação no Pacto de Controle de Armas Nucleares que ele tinha com os Estados Unidos da América, que era chamado o New START, sob o qual os Estados Unidos da América e a Rússia concordaram em limitar seus estoques nucleares. O míssil foi disparado no local de testes de Kapustin Yar, na região de Astrakhan, e atingiu a faixa de Sari Jahan, no vizinho Cazaquistão. Ou seja, eles atiraram da Rússia até o Cazaquistão. Em um comunicado oficial, o Ministério da Defesa russo disse: a tripulação de combate das tropas de mísseis estratégicos lançou com sucesso o míssil balístico intercontinental do sistema de mísseis móveis terrestres do campo de treinamento central do estado de Kapustin Yar, na região de Astrakhan. Embora o Ministério da Defesa russo não tenha especificado o tipo de míssil usado, o objetivo do exercício era testar equipamentos avançados de combate de mísseis balísticos intercontinentais, que, aliás, mísseis balísticos intercontinentais, sem usar ogivas nucleares, eles já estão usando na Ucrânia há muito tempo. E são mísseis que eles não têm muita precisão, os deles não têm muita precisão, porque estão atingindo zonas residenciais. O lançamento permitiu provar que as soluções de projeto e engenharia usadas no desenvolvimento de novos complexos de mísseis estratégicos estão corretas, é o que falou o Ministério Russo. Ele atingiu, no caso, um alvo hipotético, naquela localidade que eles falaram, que eu citei há pouco, e ela usa o Cazaquistão porque ela tem um acordo com a República do Cazaquistão para fazer isso. E parece que, segundo eles, estão satisfeitos, apesar de eles não terem dado os detalhes do lançador e nem do míssil, parece que atingiu o objetivo. Foi a primeira vez que eles testaram esse tipo de equipamento avançado. Ele também é conhecido, esse equipamento, como YARS-E. O foguete pode ser liberado de um lançador móvel e acredita que seja um desenvolvimento do antigo sistema Topol, ou seja, uma atualização desse sistema, que foi desenvolvido e usado pelas forças russas em 1997.
Eles foram os primeiros a serem construídos após a dissolução da União Soviética. O novo desenvolvimento resolverá a questão de inspiração dos mísseis Topol, que anteriormente eram usados para tais lançamentos de teste apenas, e também permitirá que a carga útil seja lançada em uma plataforma unificada, com muitos mísseis modernos, segundo informações. A Rússia também deve realizar mais testes com seu grande foguete hipersônico, Sarmat, que eles já lançaram, né? É um foguete que pode levar também ogivas nucleares, mas ainda precisa de mais testes para que ele seja afinado. Ele é conhecido no Ocidente como Satã II, ou traduzindo para o português como Satanás, que parece sujeito a atrasos misteriosos após uma falha humilhante em cumprir um prazo de implantação no final de 2022, ou seja, até agora ainda não implantaram porque carece de mais alguns testes e é alguma sintonia fina. 3 semanas atrás, o ditador russo disse que implantaria armas nucleares táticas na aliada Bielorrússia, aproximando poderosos mísseis da União Europeia. A decisão de deixar o New START atraiu a condenação da OTAN, ou seja, ele fez o anúncio, aí depois ele anunciou que colocaria esses mísseis na Bielorrússia. As relações, segundo Putin, né, disse que as nossas relações degradaram, e isso é completa, totalmente culpa dos Estados Unidos da América, disse o Putin, por causa disso que ele está colocando os mísseis na Bielorrússia. Se os Estados Unidos realizarem testes, nós também faremos, acrescentou o próprio Putin. Ninguém deve ter ilusões de que a paridade estratégica global pode ser destruída. A Rússia parece ter cerca de 400 mísseis balísticos intercontinentais com armas nucleares, que o Boletim de Cientistas Atômicos é uma estimativa, né, que podem transpor até 1.185 ogivas nucleares. Se os Estados Unidos da América realizarem testes, então nós também faremos, né? E com isso ele quer dizer que eles vão continuar investindo na questão da paridade estratégica nuclear, né? No ano passado, a Rússia lançou um outro míssil hipersônico chamado Zircon, de um submarino. Desde o final de 2019, tem os mísseis hipersônicos Avangard com capacidade nuclear em serviço. Os únicos que estão em serviço até agora são os Avangard, e tem inclusive uma fragata passeando os mares, né, do mundo com esses mísseis nucleares. Esse Avangard, ele pode, vamos dizer, depois de lançado, ele pode mudar o curso e a altitude, né, sozinho, através de sensores que ele tem instalados na própria ogiva, no próprio míssil, digo. O alcance do míssil hipersônico da Rússia, o Zircon, é de 621 milhas, com uma velocidade de 9.800 quilômetros por minuto. Os Estados Unidos da América têm de 9.800 metros hora é a velocidade dele, tá? E ele tem em seu arsenal 5.428 mísseis, armas nucleares que podem ser lançadas. E segundo estimativas, a Rússia tem 5.977, em torno de 500 mísseis a mais. Embora a Rússia também tenha bombardeiros nucleares estratégicos, os Estados Unidos revelaram recentemente o ataque B-21, que vai fazer o seu primeiro voo esse ano e entrar em serviço até 2027, que também é um bombardeio estratégico para transportar mísseis com ogivas nucleares. Ele foi apelidado de aeronave militar mais avançada já construída, custando 750 milhões de dólares e praticamente indetectável pelo radar. Alguns relatórios sugeriram o lançamento de teste fracassado do Sarmat em fevereiro. Por causa disso, ele ainda não está em produção e não está em operação face a esse fracasso no lançamento do míssil. Aproximadamente 60% dos mísseis intercontinentais russos, eles ainda são da era soviética. Acredita-se que talvez muitos não funcionem, porque eles têm problemas de cash, de capital para fazer a sua manutenção, e tem problemas também de fazer mísseis inteligentes, porque precisa de chips, precisa de equipamentos eletrônicos para que eles funcionem. Então, para esses testes realizados com esses primeiros mísseis, como o Sarmat, que precisa ser ajustado ainda, entre outros, e esse de agora testado também,
precisam de equipamentos inteligentes que eram importados ou da Europa, ou de Taiwan, por exemplo, ou do Japão, ou dos próprios Estados Unidos. E isso não existe mais. Então a Rússia está com problemas para esses equipamentos militares. Eu não acredito numa guerra nuclear, mesmo que tudo estivesse funcionado a 1000% na Rússia. Por quê? Porque uma guerra nuclear total é uma guerra que é destruição mútua. E acho que ninguém quer provocar uma guerra que não saia vitorioso na guerra nuclear, porque vai significar a sua destruição mesmo de quem provocou. O que está acontecendo é mais uma retórica do ditador russo e sua gangue, os gangsters do Kremlin, para tentar alguma dissuasão e principalmente o terror no povo. E até certo ponto funcionou, agora está funcionando menos, mesmo porque alguns armamentos que foram dados à Ucrânia foram dados tardiamente por causa dessa retórica da ameaça do que esse ditador insano, imoral e criminoso poderia fazer. Acredito que este crime ele não fará porque ele não é suicida. Ele não vai querer suicidar-se suicidando a humanidade. Mas a Rússia continuará fazendo testes nucleares durante esse ano, enquanto ela tiver fôlego para isso, para provar uma dissuasão. A Rússia é uma potência nuclear, no entanto é uma potência econômica fraca. É uma potência econômica com sanções, é uma potência econômica em queda, que vai demorar, se tudo for bem, depois da guerra, 10 anos para se recuperar com muita ajuda externa. E que essa ajuda externa talvez não venha, poderá demorar muito mais. Então, não creiam em guerra nuclear. Tudo não passa de retórica e de blefes por enquanto. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos vocês que assistiram ao vídeo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a humanidade, Deus abençoe a Ucrânia e o Brasil. Paz e bem.